Há muito tempo, ouvi uma pequena e encantadora lenda sobre uma fortaleza no extremo sul conhecida como Bonehold. Dizem que ela esconde um poder grande o suficiente para me permitir conquistar o mundo. Há, é claro, um pequeno problema. Ninguém jamais retornou com vida. O que mal chega a ser uma questão. Meu plano é impecável. Meu aprendiz entrará, recuperará o poder e o retornará a mim. E se ele morrer, bem, isso é simplesmente ineficiente, mas não o fim. Vou apenas reerguê-lo e mandá-lo de volta até que ele acerte, eventualmente. Tudo o que preciso é a chave para esse poder, escondida em Bonehold. Como eu já falei em outra ocasião, eu não sou muito de ficar no hype com lançamentos de games, mas existem casos e casos. Um deles é Bonehold, está previsto para sair na Steam agora em 28 de julho. Se trata de um RPG de ação, dungeon crawler em primeira pessoa, roguelike de fantasia sombria, feito de forma totalmente independente pela Pixel Jackal. Bonehold é direto ao ponto, como a introdução deixou claro. Você é apenas um aprendiz de um mago que quer obter o poder misterioso escondido em Bonehold. Para isso, ele te envia para a masmorra para encarar por ele os desafios que estão lá. E caso você morra, você será revivido por ele. Tá achando que é fácil sair desse emprego, né? O game possui um sistema de combate rápido e fluido. No início de cada jornada, você escolhe uma classe com mecânicas totalmente diferentes. Vão ser 7 no total, tendo opções como Cavaleiro, Bárbaro, Mago, dentre outras. O mapa se divide em andares de uma fortaleza antiga gerada proceduralmente. Isso significa que cada sala, cada corredor, repleto de armadilhas e criaturas que simplesmente podem sair de dentro de um baú ou barril, são gerados no momento em que você entra na fortaleza. Ou seja, cada incursão que você fizer será diferente da anterior. E é claro, como todo bom dungeon crawler, ele traz muitas recompensas, como dinheiro e itens novos para equipar o personagem conforme você for varrendo as criaturas, destruindo os barris, abrindo baús e matando os bosses, né? Esses equipamentos eles vão tendo propriedades que farão toda a diferença para o seu personagem, com modificadores de atributos, efeito em suas armas e que também possuem níveis de raridade. Quanto mais raro for o item, que aparecerá no nome dele e tudo mais atributos ele terá e isso é muito bom. Mas por mais forte que você seja, jogue prestando atenção nas armadilhas, pois é muito fácil de morrer ou ser encurralado em alguma área sem saída, por um monte de criaturas inimigas. Até o tutorial é em alguns pontos desafiador, tá? E é claro, se você morrer, você volta para o lado de fora da masmorra, perdendo todo o seu progresso de lá de dentro, porém, as almas que você foi coletando das criaturas que você matou na incursão anterior, servirão de moeda de troca para você começar a próxima incursão com uma arma melhor, usar alguma outra classe e aumentar seus status base, como pontos de vida, dano mágico, estamina, dano físico, ou seja, você volta pro começo da masmorra, só que entrará nela mais forte do que antes. É basicamente aquela fórmula dos roguelikes que encontramos aí aos montes, saca? E outra coisa, lá dentro da fortaleza, quando você subir o nível do protagonista, vão aparecer 3 opções aleatórias de upgrades possíveis para seu personagem. E aí, é claro, você vai escolher o que for mais conveniente na sua jogada, né? Eu gostei muito de ter conseguido jogar com um cajado mágico, que dá dano mágico de longe nas criaturas que eu, pelo menos nessa demo, achei muito mais tranquilo do que jogar de combate corpo a corpo, com as armas que eu encontrava. Inclusive, tem formas bem diferentes de jogar no combate físico. Você pode usar adagas, espadas, clavas e machados para atacar mais rápido, você pode usar armas de longa distância, ou mesmo encarnar o Guts do Berserk se você quiser e usar uma espada longa de 2 mãos, vai do seu estilo. Eu joguei com um cajado mágico que tinha um efeito de que quando você matava uma criatura inimiga, a criatura explodia, causando dano nas outras criaturas ao redor. E isso foi muito satisfatório. Em Bonehold também existe a mecânica de dash, que é basicamente o impulso que você dá para a direção que você apontar. Isso pode ser bastante útil para desviar de ataques, como se fosse uma esquiva mesmo, saca? Ou passar rapidamente por alguma armadilha. Inclusive, você pode atrair monstros inimigos para essas armadilhas, o que pode te salvar de muitas emboscadas. Na estética, eu achei Bonehold muito bonito, que traz um estilo visual dos games raiz, entre aspas, né, como Doom, Wolfenstein e Hexen, por exemplo, ao mesmo tempo em que ele combina o 3D e artes em 2D pintadas à mão, e que faz toda a diferença na ambientação, criando um clima perverso e opressivo. Eu acho que muitos jogos antigos acabam sendo difíceis de serem jogados hoje em dia,
Não somente pela questão visual, mas também pela própria jogabilidade da época, né? Com controles e uma interface que muitas vezes causa um grande estranhamento. Mas o bacana de Bonnie Road é que ele traz o visual antigo, mas com uma jogabilidade dos tempos atuais, sendo ele bem limpo e fluido. E vejam só esses requisitos mínimos para jogar. É um jogo que roda em qualquer máquina de escritório ou mesmo em notebooks velhos que você tiver à sua disposição. Principalmente no trabalho, quando ninguém estiver vendo, né? Zoeira, calma, pelo amor de Deus, não façam isso. Ou se quiser, faça também, né? Foda-se. Ah, só um detalhe que ali tá escrito 2 megas, né, de armazenamento, mas eu acho que deve ser 1 ou 2 gigas no caso, tá bom? Mas ainda assim muito leve pros padrões atuais. Agora, algumas questões a serem pontuadas. Em alguns momentos, você pode acabar passando sufoco pela quantidade de criaturas que vão aparecendo na tela. E quando elas resolverem aparecer assim, só vaza pra algum canto ou sala com mais espaço pra você se movimentar, porque senão vai ser morte na certa. Mas não se surpreenda ou se decepcione caso isso aconteça, ok? Você vai ter que morrer algumas vezes pra poder progredir no jogo. Esse game não é pra todo mundo, ok? Ele tem o seu lado satisfatório de ver você ver o seu personagem se fortalecendo e encontrando itens muito fortes, mas por outro, é muito triste quando você morre e perde tudo. Esse game aqui definitivamente se volta mais pra quem gosta de um RPG focado no grind e no farm de recursos do que aos que se interessam por uma trama política complexa. Se você se sente um lobo solitário que vive num mundo maldito, Estilo Taxi Driver, submetido a um castigo infinito, repetitivo, esse jogo aqui é a sua cara. Na minha compreensão, Bonnie Road não é inovador. É um dungeon crawler de fantasia sombria em primeira pessoa. Ponto. Mas sabe quando a jogabilidade é muito boa, as recompensas são satisfatórias e você se diverte fazendo isso? Pois é, Bonnie Road nos entrega muitos elementos que, para quem gosta dos RPGs, já são conhecidos, né? Porém, tais elementos estão tão bem encaixados que, mesmo tendo a consciência disso, você vai achar bom. Os games não precisam inovar o tempo todo. Trazer conceitos, ideias e visuais a partir de outras experiências e sintetizá-lo sob a ótica dos desenvolvedores é totalmente válido desde que o jogo nos mantenha entretidos, porque no fundo ainda é isso, né? Entretenimento. Eu joguei a demo dele na Steam e até que já veio com bastante conteúdo, viu? E achei sensacional. Se você quiser jogar Bonnie Road para sentir o clima, ver se é sua cara mesmo ou não, recomendo bastante experimentar a demo. Porque como eu falei no começo do vídeo, ele vai ser lançado agora, terça-feira, dia 28 de julho para PC. Então corre lá e faz o teste. Parece que esse é o primeiro jogo da Pixel Jacal e está muito bonito e otimizado. Estão de parabéns pelo trabalho e que eles não parem de produzir jogos tão massas quanto esse. Mas se vocês já tinham ouvido falar do Bonnie Road, estão tão animados quanto eu, deixem aí nos comentários as impressões de vocês sobre o game e se estão aguardando ansiosamente algum outro lançamento para esse ano. Deixe seu like e se não for inscrito, peço que se inscreva no canal e confira os outros vídeos das playlists, que tem bastante coisa diferenciada, eu te garanto, tá? Gente, muito obrigado pela atenção e carinho de sempre. Vejo vocês em breve. Forte abraço e Nax. Desligando.